Senhor, tu me sondaste, me conheces o meu deitar e meu levantar, por onde eu irei no teu Espírito, e pra onde fugirei da tua face. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, Senhor, te louvarei. Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. E se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus.
meu Cristo ressurgir, após tamanha dor, atroz humilhação, pedra fria, era o leito de um rei, descansou, ocupou a própria luz, sim, Jesus, o Filho de Deus, descansou, ocupou a própria luz, sim, Jesus, o Filho de Deus. O silêncio ali pairava, Ali dessas nuvens o cercava, e muitos que o proclamavam rei, não mais criam em seu poder. Foi num fechar de olhos que a terra estremeceu. Uma forte luz rasgou o céu, imenso brado se formou. Com autoridade o anjo ordenou. Uma forte luz rasgou o céu, imenso brado se formou. Com autoridade o anjo ordenou. Vem, Vem, que teu Pai te chama, vem. vem, Essa luz da vida não há força nas trevas que pode ocultar-te. que teu Pai te Vem, chama, vem, essa luz da vida não há força nas trevas que pode ocultar-te. O lírio ressurgiu, Aleluia. glória ao Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Filho de Deus. Vem, que teu Pai te chama, vem. Essa luz da vida não há força nas trevas que pode ocultar-te. Vem, que teu Pai te chama, vem. Essa luz da vida não há força nas trevas que pode ocultar-te. Som. Gostaria só de fazer dar uma lembrança para as pessoas que querem participar do nosso coral para a cantata de Páscoa deste ano, que os ensaios hoje se iniciam às 16 horas,
Desde as 15 já teremos um grupo aqui se preparando, mas vocês que ainda não vieram, às 16 horas, estão sendo aguardados aqui. Temos um grande musical e precisamos de muitas pessoas para que esse musical seja assim, muito bonito, que seja realmente uma apresentação muito boa. E precisamos de muitas pessoas. Nós temos um objetivo, né, um número para esse coral, e precisamos de vocês aqui para nos ajudar. Então, hoje, às 16 horas, nós aguardamos vocês aqui, os cantores e músicos dessa igreja. Muito bem, bom dia a todos, feliz sábado, cumprimentamos que todos tenham realmente a paz de Cristo no coração, a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui, é muito bom estar com um grande grupo Musiarte, não é? Que está abrilhantando com músicas muito bonitas e, acima de tudo, apresentando ao nosso Deus, que a finalidade é essa, não é? É adorar a Deus com música, em espírito e em verdade. Queremos cumprimentar a você que também nos acompanha via internet. Você está acompanhando a igreja ou comunidade adventista do Progresso, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bom que você está conosco, que bom que você aqui chegou também. Queremos cumprimentar também os nossos amigos da TV Novo Tempo. Nós temos recebido cada vez mais pessoas que estão assistindo a televisão, canal Novo Tempo, 14 Sky, tá? E tem aparecido, né? Seja sábado pela manhã, domingo à noite, às quartas, sempre alguém está aparecendo. Isso é muito bom, muito importante. Seja bem-vindo, você que chegou até nós através da TV Novo Tempo. Nós gostaríamos de relembrar aos amigos e irmãos que amanhã à noite continuaremos uma série e amanhã vamos falar o pastor Lucas, não é? Cadê o pastor Lucas? Vem aqui, pastor. Ele pregou no sábado passado, até então a gente não tinha fechado o contrato, já fechamos o contrato, já compramos o passe dele, tá? Pastor Lucas Santos, como foi dito na semana passada, ele se formou em teologia em 2012, em 2013 ele fez o mestrado e veio trabalhar conosco esse ano, tá bem? Ele é o novo pastor dos jovens, juntamente conosco, vai nos ajudar a cuidar dessa grande congregação. Então, os jovens, por favor, não é? Deem as boas-vindas, mais ainda, que tem dado já, né? Já tem dado muito. Seja bem-vindo, pastor, tá? Que Deus continue te abençoando, tá? Muito bem, e ele estará pregando amanhã à noite, falando sobre o Deus complexo. E na quarta-feira, você deve ter olhado aí no seu boletim, que o pastor Wallace Barreto Sterce, ele vai estar falando aqui também, na quarta-feira, no Culto Refúgio. Amanhã, 19 horas, Culto Refúgio, 19h30. Está bem? Então, você não pode faltar nas nossas programações para se aproximar um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Gostaríamos também de lembrar que no dia 29 ou 30, aliás, dia 30 de março, domingo à noite, nós estaremos realizando alguns batismos. Então, se porventura você é uma pessoa que já está vindo à igreja, já tem algum conhecimento e ainda está no limiar da decisão, por favor, decida, tá? Decida pelo batismo, ok? Nos procure a mim, ou o pastor Lucas, ou algum dos anciãos aqui, para que nós possamos prepará-lo, tá? E combinar com você certinho o batismo agora do final do mês, tá bem? Se você também quer estudar a Bíblia, está em nosso meio, fale com alguém que é membro da sua igreja aí do lado, fala assim, olha, o pastor falou, eu quero estudar a Bíblia, como que eu faço? E aí você que é membro da igreja, da comunidade, por favor, encaminhe essa pessoa, pega o telefone, tá? E passa para nós, e aí nós vamos atrás. Queremos também, por último agora, falar a respeito do culto da terceira idade. Nós temos um ministério aqui, que é o Ministério de Integração e Apoio à Melhor Idade. Ele se reúne periodicamente aos domingos pela manhã, e nos meses de março, junho, outubro e dezembro, nós vamos ter a presença especial do pastor José Marcos, que é o presidente regional da nossa igreja,
tá? Da Associação Mineira Central. E ele vai estar fazendo um culto aqui de ação de graças e testemunho, louvor, no domingo pela manhã, tá? Às 9 horas da manhã. Então, gostaríamos que todos viessem, todos estivessem presentes. E esse ministério é aberto para membros da nossa comunidade, como também para amigos, vizinhos, parentes que se encaixam no perfil desse ministério voltado para a melhor idade, está bem? E se você é membro da nossa comunidade e ainda não participa desse ministério, olha, esse ministério foi feito para você, tá ok? Então, procure o pessoal, tá? Para que eles, o Nelson e a esposa, a equipe toda, para que eles possam fazer a sua inscrição, conversar com você direitinho, tá bem? Então, temos aqui nos domingos. O próximo domingo, então, o primeiro encontro com o pastor José Marcos vai ser no dia 30 de março, tá? No mesmo dia do batismo, à noite, só que aqui pela manhã, e o pastor José Marcos vai estar conosco, ok? Vamos trocar aqui. Muito bem. O Rabi Moshe Ben Maimon, mais conhecido como Maimônides, apelidado de Rambam. Maimônides nasceu no ano 1135, na cidade de Córdoba, na Espanha. Naquela época, a Espanha era dominada pelos árabes muçulmanos. A cidade era um grande centro cultural. Ali fervilhava o conhecimento, o comércio e as expedições. Muçulmanos, judeus e cristãos conviviam pacificamente durante muitos séculos, até que chegou uma época, propriamente no ano 1148, quando os almohades, muçulmanos extremistas, resolveram invadir e acabar com todos aqueles que não eram muçulmanos. Assim, judeus e cristãos que não se converteram ao islamismo tiveram que fugir. Foi por essa época que Maimônides, o Rambam, ele escreveu uma série de obras sobre a Bíblia Sagrada e ele estabeleceu 13 princípios aos quais eles estavam ainda muito em debate com o cristianismo católico romano, e esses 13 princípios acabaram refletindo muito desse debate. Mas eu destaco o princípio 12º, que diz assim: creio plenamente na vinda do Messias, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. A palavra Messias, ela vem do hebraico Mashia. Mashia era um ungido com azeite, símbolo do Espírito do Eterno, do Espírito de Deus. O Mashia, ou o Messias, era aquele que deveria vir para revelar a vontade de Deus a este mundo. É aquele que deveria vir para lidar com a questão do pecado, com a questão do perdão. Era aquele que deveria estar presente para ajudar as pessoas a recuperar uma espiritualidade, especialmente na nossa época, uma espiritualidade que tem se perdido, tem se desvanecido, em meio a tantas ideias contraditórias entre si, que acabam trazendo mais confusão do que ajudando. O Messias, Filho de Deus, ele deveria estar sendo aguardado e reconhecido pelo povo de Israel. Maimônides não aceitava Jesus como Messias. E já antes mesmo da cruz, Jesus, ele era desaprovado pelas autoridades judaicas. Ele não era aceito e reconhecido como o Mashia, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Nos evangelhos, a vida de Jesus passa muito rápido. É interessante que quando chega próximo da morte de Jesus, a velocidade da narrativa diminui. E assim, começa a se falar dos últimos momentos da vida de Cristo. Apenas 2 evangelhos mencionam o acontecimento do seu nascimento. Todos os 4 evangelhos passam rapidamente algumas páginas sobre a sua ressurreição. Os cronistas que escreveram os evangelhos, eles param e começam a dar pormenores aos acontecimentos que finalmente levaram à morte de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João.
Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 e 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Os líderes do sistema religioso mais sofisticado daquela época não reconheceram a Jesus como Messias. O aliado desse grupo religioso, o poder político militar mais forte daquela época, Roma, também não aceitava outro rei que não fosse César. Colocavam-se então esses dois grandes grupos em ordem de batalha para enfrentar uma figura solitária. O único homem que conseguiu dividir a história em duas partes. E eu não sei se ele já dividiu a sua história também em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. O fato que Jesus de Nazaré nunca fez uma passeata, ele nunca ergueu faixas e cartazes, ele nunca fez um abaixo-assinado ou organizou um partido político. Embora ele fosse zombado pelos poderes estabelecidos, abandonado pelos seus amigos, os evangelhos mostram um sentido forte e irônico que Jesus, apesar de todo esse vai e vem, ele ainda estava no controle da própria vida e dos acontecimentos que o cercavam. Jesus era especial. Agora, o que tinha Jesus que incomodava tanto? O que tem Jesus ainda nos nossos dias que incomoda tanto? Quando você e eu falamos a alguém que não é cristão, que não conhece a Bíblia, e você vai falar de Jesus, incomoda. Por que Jesus incomoda? Por que Jesus parece que ao invés de nos aproximar, muitas vezes nos distancia uns dos outros? Por que as pessoas não se aproximam da figura de Jesus? Por que as pretensões de um único homem foram ardorosamente odiadas ou profundamente amadas? Com Jesus é assim, ou você ama ou você odeia, ou você aceita e se entrega porque ele pede para você fazer uma entrega total, ou você o odeia, abre mão dele porque você quer viver sua própria vontade. E Jesus é assim. Os vizinhos de Jesus riam dele, sua família questionou a sua sanidade mental, os seus amigos íntimos o traíram e o abandonaram no momento mais tenso da sua vida, seus compatriotas o trocaram na véspera da sua morte por um terrorista. Escolham e escolheram o terrorista. Interessante o paradoxo. Deus havia estabelecido regras minuciosas para tudo lá nos tempos do Antigo Testamento. Havia regras para pessoas doentes, como tratar os doentes. Havia mandamentos como ajudar os pobres. A Bíblia hebraica, ela ensinou a respeito de herança, casamento, criminalidade, alimentação, sacerdócio, doença, justiça, perdão, plantio, tratamento da terra, etc. Finalmente, a Bíblia divide, ou Deus divide o povo em 12 tribos e divide a terra entre eles. E o centro é o templo, ou o tabernáculo. Todo esse sistema, toda essa organização, toda essa revelação que Deus deu através da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, visava ensinar uma lição importante. Uma lição importante a respeito do Mashiach, do Messias que viria. Durante séculos, os cordeiros eram sacrificados. Todo o sistema do templo girava em torno de sangue e perdão. O sacerdócio intercedia pelo povo, lidava-se com condenação ou salvação. Tudo isso estava girando ali no centro da sociedade israelita. No entanto, eles caíram num erro terrível, o mesmo risco que nós corremos de cair quando estamos envolvidos num sistema religioso. Eles esqueceram o fim e se agarraram no meio. Se apegaram aos rituais, se apegaram às leis, se apegaram ao status, se tornaram frios religiosos, meros frequentadores de igreja, que vêm, assistem e vão embora. Frios, não se deixaram tocar profundamente, transformar intimamente
pela palavra do Eterno, pela palavra do nosso Deus. Para desespero dos religiosos da época, Jesus ele não tinha escrúpulos quando ele se socializava com as pessoas. Ele se aproximava das crianças. Os rabinos ficavam distantes das crianças. Jesus ele se aproximava das prostitutas e dos marginais. E até dos samaritanos, uma raça híbrida, mestiça, que os judeus desprezavam muito. Jesus se deixava tocar pelos impuros. Os que tinham lepra se aproximavam dele, e ele se aproximava, porque os que tinham lepra, eles tinham que andar em meio ao povo e gritar, imundo, imundo, e quando ele gritava, imundo, a multidão abria, e ele passava. A esposa não podia dar um abraço, o filho não podia dar um beijo, com risco também de se tornar imundo, e de se contagiar com a doença. Certa vez um leproso se aproxima de Jesus, e antes da cura, Jesus o tocou. Eu penso comigo mesmo que o toque de Jesus foi tão forte, tão marcante, quanto a própria cura que veio depois. Porque há anos que ninguém tocava naquele homem, há anos que ele não abraçava, há anos que ele não dava um beijo ou recebia um beijo, há anos que ele não cumprimentava alguém, e finalmente veio Jesus e o toca. Jesus ele se aproximava dos indesejáveis, dos deformados, de uma mulher com hemorragia, uma mulher imunda, não é? Segundo os conceitos, os lunáticos, ele se aproximou de um lunático, ele andou envolvido até com endemoniados, no qual ele expulsou os demônios. Jesus ele realizava curas maravilhosas, parece que Jesus realmente incomodava. Continue ainda com a sua Bíblia aberta, agora no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Você que ainda não é muito acostumado com as questões da Bíblia, você vai sempre notar que a nossa referência sempre é o que diz a Bíblia, não é? Em termos de verdade, não é? Entre tantas verdades que são oferecidas aí pela televisão, pela mídia e tantas coisas, nós queremos uma verdade que dirige a nossa vida, que é as Escrituras Sagradas. Por isso, nossa referência sempre é não o líder, mas o nosso líder. Não a minha ideia, mas a ideia do nosso Deus. Então, Lucas capítulo 10, verso 38, diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os ensinamentos. Se nós tomarmos um exemplo somente das ações revolucionárias de Jesus, o exemplo do tratamento que ele deu às mulheres, não é? Naquela época existia uma oração feita pelos homens na sinagoga, que dizia o seguinte: bendito és tu, ó Senhor, que não me fizeste mulher. As mulheres sentavam-se à parte, normalmente lá nos fundos, separadas dos homens. Outras vezes elas estavam separadas dos homens por um tipo de grade, no qual elas assistiam os serviços e participavam isoladas, porque elas não tinham direitos. Para se ter um culto, é necessário ter um minyan, 10 homens. Se tiver 1000 mulheres e 5 homens, não tem culto. Até hoje é assim. Tem que haver 10 homens, 10 judeus, para que aconteça o culto. As mulheres raramente aprendiam da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Era privilégio dos homens somente. A vida social excluía as mulheres do contato direto com outros homens que não fossem o próprio marido. As mulheres não poderiam ser vistas em público conversando com homens. Não poderiam tocar outros homens, cumprimentar, abraçar, porque isso era proibido. As mulheres eram colocadas de lado. Olha que sociedade. E ali estava Jesus, andando no meio deles. Mas Jesus fazia diferente. Jesus incomodava. Jesus se associava livremente com as mulheres e ensinava a elas como seus discípulos. Vimos o caso de Maria sentada aos pés, quedava-se, sentada aos pés do mestre, aprendendo.
Interessante que uma mulher samaritana, mulher e samaritana, que situação, e ainda com 5 maridos, havia tido 5 maridos, ele puxou conversa com ela, e ele trabalhou no coração dela, e um avivamento aconteceu na vida dela, e na cidade, na vila onde ela morava. Ele aceitou com gratidão a unção, feita por uma mulher de má fama, que secou os seus pés com os cabelos. Mulheres viajavam com Jesus no seu grupo, e certamente quando o grande grupo de Jesus, que era muito mais do que os 12, passavam e haviam ali as mulheres, certamente os olhares maliciosos. As mulheres povoaram as parábolas de Jesus, as ilustrações de Jesus, e ele fez muitas vezes milagres em favor das mulheres. Jesus inquietava os fariseus, os saduceus, os herodianos. De fato, o apóstolo Paulo, ele escreveu mais tarde, lá em Gálatas 3:28, o seguinte: não pode haver judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso era totalmente contra o senso popular. A religião dominante nunca falaria isso. Que isso? As mulheres têm que ficar lá atrás, tá? Lá atrás. Paulo até teve que, em certos momentos, devido à pressão da cultura judaica, até dizer para as mulheres: ó, quer perguntar alguma coisa, pergunta em casa para o seu marido, não é? Não pergunta na igreja, porque se perguntar na igreja vai dar um alvoroço tão grande, que a nossa cultura judaica é tão forte. Então pergunte em casa, não é? Ensine em casa, não, aqui na igreja não. O apóstolo Paulo, dentro de um contexto que vivia ali, ele teve que escrever algumas coisas para que as pessoas pudessem, a igreja pudesse caminhar. Mas Jesus parece que não se importava muito com isso. Ele entrava e falava, ele ensinava, ele se relacionava. A mensagem de Jesus era: os indesejáveis, aliás, em vez da mensagem de Jesus ser os indesejáveis não têm permissão, a mensagem de Jesus era: no reino de Deus não há indesejáveis. No reino de Deus não há indesejáveis. A porta é aberta para todos que quiserem. Jesus incomodava. Jesus até atrapalhava a ordem, a situação, o contexto social e religioso da sua época. Ele bagunçou muito. E por isso, haviam 3 grupos, pelo menos, que vamos destacar nesta manhã. 3 grupos que atrapalhavam bastante a vida de Cristo. Abra ainda sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro o que ensinas e o caminho de Deus. Olha a hipocrisia e a mentira. Reconhecendo em público uma coisa que eles não acreditavam. Chegaram para Jesus: nós sabemos que o Senhor é o mestre, o nosso líder, né, espiritual. Mentira, porque eles não acreditavam nisso, hipócritas. E aí, eles disseram o seguinte, dize-nos, verso 17, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? É a famosa pegadinha, né? É a pegadinha. Ali estavam os herodianos. Os herodianos, como o próprio nome diz, eles andavam em cooperação com Herodes. Os herodianos, dizem os especialistas, eles acreditavam que Herodes poderia ser o Messias, o Machia. Os herodianos eram mais um partido político do que um grupo religioso. Era um grupo independente, uma ala esquerdista dos saduceus. Interessante que os herodianos, eles possuíam privilégios, regalias, porque eles apoiavam o governo, e o governo apoiava Roma. E assim, na escadinha da corrupção de Roma para o governo local, para chegar até eles, o dinheiro andava, os interesses andavam, e a cumplicidade cercava todos. Esse grupo herodiano estava à disposição do governo romano.
Eram os espiões, eram aqueles que espreitavam, estavam ali, fizeram essa pergunta, e quando Jesus deu aquela resposta magistral, né? Cadê a moeda? O rosto de quem? É de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles se espantaram, falhou, não pegamos. Jesus inquietava, Jesus ele mantinha-se sereno, senhor de si mesmo, controlando o seu próprio roteiro, que havia sido escrito pelos profetas, ou revelado através dos profetas. Eles abriam mão dos princípios, os herodianos, por causa de interesses pecuniários, financeiros. Eram pessoas que se diziam religiosas, mas estavam dispostas a ganhar algum e embolsar. Buscavam seus próprios interesses, em detrimento do interesse do próximo. Eles eram desapegados aos princípios, conheciam os princípios, falavam bonito dos princípios, mas negavam os princípios, abriam mão dos princípios. Mateus capítulo 22, verso 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Aproximam-se agora os saduceus, um outro grupo que começou a desafiar a Jesus. Esse grupo era mais sacerdotal, eles eram aristocratas, eles eram educados, ricos, endinheirados, boa posição social, uma estampa invejável, casas luxuosas, relacionamentos importantes, e ali estava Jesus atrapalhando todo o esquema, não é? E ali estava Jesus denunciando a hipocrisia também desses saduceus. Eles tinham crenças opostas aos fariseus, é como se fosse uma outra igreja, né? Uma igreja judaica dos herodianos, outra dos saduceus e outra dos fariseus. Os saduceus, eles eram líderes, mas eram mercenários. Eles eram humanistas. Eles diziam o seguinte, olha, esse negócio que morreu, acabou, não tem mais nada. Anjo? Não existe anjo. Ressurreição? Não, acabou, é aqui o agora, é agora que importa. Por isso eu quero o meu e eu quero viver bem, porque a morte vem e vai acabar e eu não estou disposto a perder nada. Mas iam ao templo, pegavam as escrituras, oravam, sacrificavam, mas não eram comprometidos. A influência dos saduceus era grande, mas a sua fidelidade a Deus era mínima. A riqueza dos saduceus era grande, mas a sua integridade era mínima. A influência política e religiosa dos saduceus era grande, mas o seu caráter era mínimo. Mateus capítulo 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, olha lá, a jogada, né? Reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Interessante que agora surgem os fariseus, herodianos, saduceus, terceira prova, os fariseus. Os fariseus, eles surgiram quando o povo de Israel havia sido, lembram-se que quando Nabucodonosor invadiu a Palestina e levou os judeus presos para a Babilônia, por causa da sua idolatria, quando Deus os libertou, eles falaram assim, idolatria não quero mais, pecado a gente não quer mais, a gente não vai mais brincar de religião. Puxa, parecia bom, né? Só que eles caíram de um lado de apostasia e começaram a se enveredar agora para um lado de fanatismo e de legalismo e de opressão e de preconceito e de imposição. Quer dizer, saíram de um extremo e foram para outro extremo, sem equilíbrio. Assim são ou eram os fariseus. A palavra fariseu significa separado, santo, santificado, alguma coisa do gênero. Era o grupo da religião judaica mais forte nos tempos bíblicos. E quando Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos romanos, o grupo dos judeus que sobreviveu à destruição não foi o grupo dos herodianos, não foram os saduceus, foram os fariseus. Esses judeus que nós encontramos pelos caminhos de chapelão, ternão preto, barbona, esses são descendentes dos fariseus, lá do passado, da época do Senhor Jesus. Que coisa, né? Eles haviam surgido numa época, no ano 160 mais ou menos, quando houve uma revolução dos Macabeus.
Judas Macabeu, ele se revoltou. Por quê? Porque o Império Romano, que estava começando a dominar ali, ele estava helenizando a religião judaica. Isto é, você pode adorar o Deus verdadeiro, contanto que você adore também Zeus, Diana, Afrodite, as divindades greco-romanas. E aí chegou um decreto, todo mundo agora vai ter que fazer oração aos deuses. Judas Macabeus e seus irmãos e seu pai, tá? Pegaram a espada e falaram, não. E eles agora fizeram uma revolução. E nessa revolução houve um milagre. E esse milagre foi a produção de um óleo, que a menorá, aquele candelabro, se acende com óleo. E o óleo havia acabado. E milagrosamente, diz a tradição judaica, que o óleo foi brotando de alguma forma e nunca se acabou. Aí nasceu a festa de Hanukkah. Não é? A menorá tem 7 hastes. A Hanukkah tem 8 hastes. Relembrando a história dos macabeus. E assim os fariseus, olha que história bonita, que diferente. Os fariseus então agora eles têm uma tradição, uma herança muito forte. E eles agora estão ali caminhando ao lado de Jesus. Imagine, herodianos andando, Jesus aqui, fariseus, saduceus, todos espreitando o mestre. Todos eles, mas o que incomodava era que Jesus continuava avançando. Jesus continuava fazendo o que ele deveria fazer. Jesus continuava firme na direção. Assim, as 3 provas que Jesus teve que enfrentar estão associadas a esses 3 grupos. Então pegue agora o seu guia de mensagem, por favor, e vamos completá-lo, tá? Seu guia de mensagem está dentro do boletim. Você que recebeu um boletim com as notícias, e aí dentro tem uma folhinha branca, pega uma caneta, e agora vamos completar o nosso guia de mensagem. Vamos lá? Então, uma recapitulação. Se você guardar o guia de mensagem de todo sábado, do Braços Abertos, no final de um ano, você vai ter um resumo de tudo que foi pregado. Isso é bom, tá? Então, guia de mensagem número 1. Jesus conheceu a rejeição. Seus vizinhos riam dele, sua família questionou a sua sanidade mental, seus amigos mais íntimos o traíram, seus compatriotas o trocaram a sua vida pela vida de um terrorista. Mensagem, lição. A mensagem de Jesus nem sempre é bem recebida pelas pessoas que nos amam. Você que está conhecendo a mensagem agora, está vindo à nossa comunidade, lendo a Bíblia, quem sabe assistindo a TV Novo Tempo, da mesma forma que quando Jesus ensinava e os seus não o aceitaram, fique firme, os seus também de repente não vão te aceitar muito, porque Jesus incomoda. Você está bem quando você está sem Jesus, mas ande com Jesus. Note na sua própria vida, você vai ver que alguma coisa parece que estremece as pessoas que nos conhecem, aquelas que mais nos amam. Muitas vezes são aquelas que mais pegam no nosso pé por causa de Jesus. Número 2, ele veio para os seus, mas estes não o receberam. Lição, eu e você corremos um grande risco de deixar Jesus de lado. Estamos tão ocupados, tão cansados, correndo, trabalhando, sobrevivendo, pagando dívidas, cuidando dos filhos, fazendo a faculdade, o mestrado, o doutorado, tantas coisas que nós temos que fazer na vida. E corremos o risco de deixar Jesus. 3. Todo o sistema de sacrifícios da Bíblia hebraica lidava com sangue e perdão, condenação e salvação, e deveria ter sido uma escola, uma grande sala de aulas, onde o professor era Deus, a matéria a salvação, o perdão e a graça. Lição, os religiosos no tempo de Jesus gostavam de brincar de igreja, e nós corremos o risco também de brincar de igreja, de brincar de ministérios, de brincar de cantar, de brincar de pregar, de brincar de orar. Cuidado, não vamos cair no mesmo erro dos homens do passado. 4. As ações de Jesus traziam ira dos fariseus, a ira dos fariseus, saduceus e herodianos, porque ele quebrava as convenções sociais e religiosas injustas da sua época.
Por isso que Jesus incomodava. Lição: quando o seu estilo de vida cristão não suscitar algum tipo de perseguição, cuidado. Você pode estar sendo assimilado pela sua cultura e você já não incomoda mais ninguém lá na oficina, não incomoda mais ninguém no escritório, não incomoda mais ninguém na farmácia, não incomoda mais ninguém na sua empresa, não incomoda mais ninguém na escola, não incomoda mais ninguém, nada, acabou, ninguém fala mais nada porque você é seguidor de Jesus. Olhe ao seu redor para ver se você está andando com Jesus ainda. Reflexão. Número 5. Para os líderes religiosos, os atos de Jesus prejudicavam a própria forma da religião. Por isso que os evangelhos mencionam em mais de 20 ocasiões em que eles conspiraram contra Jesus. Lição: a forma como Jesus quer que vivamos nossa fé sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto, sempre. Jesus, ele incomoda. Ele não incomoda só o incrédulo, incomoda a gente também, porque toda hora ele fala assim: puxa vida, você não veio orar aqui, você não encontrei com você, meu amigo, meu filho, cadê você, filho, cadê você, filha? Você não tem tempo para mim em casa? Jesus incomoda. Você não tem tempo para minhas escrituras, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para me ajudar, trabalhar na minha seara, é grande. Jesus, ele sempre vai estar nos incomodando, porque ele não quer que você e eu estejamos na roda dos escarnecedores. 7. Os saduceus eram céticos e materialistas e projetavam a vida futura sob as condições da vida que só existem aqui e agora. Materialistas. Lição: estavam tão encantados com o dinheiro e com o sucesso da vida que trocaram a prioridade do céu pela prioridade do mundo. Esse risco eu e você corremos também. 8. Terceira prova. Os fariseus eram os zelosos da lei e Jesus os denunciou como guias cegos. Talvez essa lição seja mais complicada. O fariseu, ele está na igreja, ele tem atos religiosos, tem crença religiosa, tem aparência religiosa, mas são apenas moralistas, destituídos do Espírito. Que todos nós venhamos aprender nessa manhã as grandes verdades e as grandes provas pelas quais Jesus passou, e venhamos a tirar lições para a nossa vida, porque assim como os fariseus não achavam que estavam errados, os herodianos achavam que eles estavam fazendo um caminho certo, vamos colocar de maneira geral assim, né? Os saduceus também, não, nós estamos com a razão, e Jesus os repreendeu. E quem sabe Jesus esteja repreendendo alguns de nós nessa manhã, que temos vivido ou como herodiano, ou como saduceu, ou como fariseu. Se você quer que Deus te mostre, se você está numa dessas categorias, ou na categoria dele, eu queria que você ficasse em pé. E ao você ficar em pé, nós vamos orar, não é? E ao orar, eu gostaria que você pedisse para o Senhor: Senhor, me mostra, eu sou por acaso algum fariseu, hipócrita? Eu sou algum saduceu ou eu sou um herodiano comprometido aí fora? Querido Deus, nosso Pai, Tu conheces as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. Tu sabes, Senhor, Tu conheces também os que estão aqui neste lugar, nesta comunidade. Pai querido, muitos andaram ao redor de Jesus e nem por isso eram amigos de Jesus. Pedimos então que de alguma forma o Senhor revele a cada um de nós onde estamos errando e nos dá um coração novo, um espírito novo, nos ajuda a andar segundo a Tua vontade, em nome e por amor de Jesus, o Messias. Amém.